E você vai ver no Sergipe Justiça. TJSE conclui os pagamentos a 100% dos credores que aderiram ao acordo direto. Integrantes da Rede de Atenção à Infância e Juventude participam de seminário focado nas medidas socioeducativas em meio aberto. E mais, no programa de hoje, a segunda parte da série sobre o Judiciário e a atuação da Justiça de primeiro grau na capital Aracaju. Fique com a gente, o programa Sergipe Justiça está no ar. Olha, um seminário discutiu a efetividade e a aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto. Veja como foi. Um evento para debater as garantias da criança e adolescente na efetivação das medidas socioeducativas em meio aberto. Durante a abertura, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Cesário Siqueira Neto, destacou que a iniciativa é importante para a integração da rede de proteção à infância e juventude em Sergipe. É necessário essa interoperabilidade, né? Os diversos setores têm que se unir, cada um dando sua contribuição, de forma que nós possamos treinar, unir esforços, fazendo com que essas medidas socioeducativas sejam bem aplicadas e a finalidade que é a ressocialização dos menores em conflito com a lei, ela possa ser resolvida efetivamente. Durante todo o dia, magistrados, procuradores, defensores, equipes técnicas dos centros de referência especializados da assistência social e servidores da Secretaria de Inclusão Social e Fundação Renascer estiveram reunidos para analisar um aprimoramento das medidas socioeducativas. Nós estamos dispostos a trabalhar com equipes técnicas de mais alto nível, tentando ressocializá-los, tentando fazer deles cidadãos para o mundo, não com atos infracionais, mas com atos de bondade para com o ser humano. É um seminário muito esperado, né, porque as pessoas precisam entender o que é a medida socioeducativa, que é um problema coletivo, um problema social. Então a gente tem alguns entraves e precisa desmistificar algumas coisas. Então assim, é muito importante que a rede toda esteja aqui sentada para a gente discutir o que é, como fazer, como receber, como acolher esse menino, o que significa o ato infracional. É muito importante. A gente adquirir mais conhecimento, né, acerca das medidas socioeducativas tão importantes, principalmente no município de Buquim, o qual está com muitas medidas socioeducativas. Então assim, a gente vem justamente tentando adquirir mais esse conhecimento, né, acerca desse tema tão importante. O primeiro tema debatido foram as medidas socioeducativas em meio aberto, que foi apresentado pelo juiz da Terceira Vara da Infância e Juventude do Espírito Santo, Vladson Couto Bittencourt. O importante nesse evento, nesse seminário, é trazer uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, compartilhar experiências para os profissionais que trabalham no CREAS, para que se tenha uma forma unificada de atendimento a esses adolescentes de meio aberto, que cumpre as medidas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Quanto mais se fortalece o meio aberto, quanto mais se ressocializa o adolescente dentro do seio da sociedade, menos há necessidade de privação de liberdade, que é uma medida socioeducativa muito mais drástica e muito mais cara para o Estado. O evento foi idealizado pela Coordenadoria da Infância do Poder Judiciário de Sergipe. Esse evento com certeza vai resultar no aprimoramento do atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei. A gente hoje trabalha, além das medidas de meio fechado, que é a internação e a semiliberdade, com a possibilidade de aplicação de medidas em meio aberto. E o foco desse evento é justamente o aprimoramento da aplicação da prestação de serviços à comunidade, da liberdade assistida, a partir do olhar em relação a experiências exitosas que aconteceram em outros estados da nossa federação. Olha, o Juizado da Infância e Juventude realizou mais um ciclo de audiências de reavaliação das medidas de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. As audiências concentradas servem para a reavaliação das medidas de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco na capital. Essas audiências acontecem a cada 3 meses em cumprimento ao prazo legal definido no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Essa reavaliação proporciona que as famílias tenham acesso, as crianças, por visitas e reintegração imediata ou paulatina, né? Se não é possível voltar naquele momento, mas se encaminha para que seja possível voltar o mais rápido para a família. Eu acho que é a oportunidade da gente estar ali interagindo com a rede, articulando, que as instituições vão fortalecendo os vínculos, os laços. E o mais importante de tudo isso é que a gente possa agilizar os processos que envolvem crianças e adolescentes que estão acolhidos, privados do seu direito fundamental de convivência familiar e comunitária, né? Porque toda criança, toda pessoa humana precisa conviver no ambiente familiar, especialmente crianças e adolescentes que são pessoas em formação. A Defensoria Pública tenta exercer o papel de acesso à justiça e democracia social àquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então, o objetivo da Defensoria Pública, junto com o Judiciário, com o Ministério Público, é contribuir socialmente e juridicamente para que essas crianças e adolescentes sejam recolocadas na sua família natural, que é onde elas devem estar. Atuando em parceria nas audiências, a Associação Acalanto trabalha para que o direito à convivência familiar e comunitária seja garantido a todas as crianças e adolescentes. As audiências concentradas elas são extremamente importantes para o acompanhamento de todas as crianças que estão abrigadas. E o Acalanto vem, nesses 3 anos, acompanhando, né, junto com os demais órgãos, essas audiências justamente para dar esse amparo, né, e verificar quais são os casos que a gente precisa efetivamente intervir. Obviamente sempre em ajuda, né, ajudando o Ministério Público, né, tentando trazer alguns subsídios para melhorar e dar mais celeridade e efetividade à proteção da criança e do adolescente. As unidades de acolhimento reconhecem que a realização das audiências nesse formato contribui para uma aproximação de toda a rede. É um momento muito importante para a gente que trabalha lá no abrigo, porque a gente consegue juntar toda a rede para discutir cada caso que está lá e a gente consegue tomar decisões muito importantes que quando a gente está cada um no seu espaço, a gente não consegue, dificulta o diálogo, né? Porque a gente tem que estar se deslocando para conversar e aqui a gente consegue fazer isso num momento só com todos. Então, é um momento essencial para o nosso trabalho no abrigo. De acordo com a juíza Rosa Jeane, após a utilização da metodologia de audiências concentradas, o número de crianças e adolescentes acolhidos tem diminuído na comarca de Aracaju. E você vai ver depois do intervalo o fim de uma longa espera. Quase 700 credores recebem o valor dos seus precatórios na modalidade acordo direto. E você vai ver ainda a história do juiz Jonalter Vieira no quadro Viva as Memórias de hoje.